Vamos nessa, amigos. Sextou e nós vamos aqui com mais uma edição, né, do Fatos, Informações e Opiniões com o Ed Moreno aqui no YouTube. Canal que você pode participar, né? Você pode aí deixar o seu like clicando no joinha, você pode comentar, você pode se inscrever. Muito importante a sua inscrição e o seu like aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, né? Vamos começar as informações aí, falando que nós temos aí algumas coisas na agenda. Por exemplo, nos comunicaram que a festa junina do Mendes Gonçalves é neste dia 13, nesta sexta-feira, portanto, né, já começou por lá no Mendes Gonçalves a sua festa junina. E tem outras festas juninas ocorrendo aí pela cidade. E começando com as informações aqui, hoje nós tivemos mais um capítulo dessa perseguição maluca, né, que o STF faz, né, de tentar incriminar os adversários políticos do atual desgoverno, né, ou seja, adversários políticos do próprio STF, né. E o que aconteceu, né? O ex-ministro Gilson Machado, ex-ministro de Turismo no mandato de Jair Bolsonaro, foi preso nesta sexta-feira no Recife e prestou depoimento à Polícia Federal para esclarecer seu suposto envolvimento na tentativa de obtenção irregular de um passaporte português para Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Durante o interrogatório, Machado negou ter solicitado qualquer documento em nome de Mauro Cid. Segundo ele, o contato com o consulado de Portugal na capital pernambucana visava apenas resolver questões burocráticas relacionadas ao seu pai, um idoso de 85 anos. Né? Ele disse, né, para a imprensa, abre aspas para Gilson: não matei, não trafiquei drogas, não tive contato com um traficante, apenas pedi um passaporte para meu pai, declarou Gilson Machado ao chegar ao Instituto Médico Legal no bairro Santo Amaro, onde realizou o exame de corpo de delito. O ex-ministro também destacou que não esteve fisicamente presente em nenhuma sede diplomática, seja no Brasil ou no exterior. Abre aspas para Gilson Machado: é só verificar as ligações que fiz para o consulado, os áudios que enviei aos funcionários. Não entrei em consulado algum, nem em embaixada, nem aqui, nem fora do país, né? E a prisão preventiva de Machado foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mas a defesa alega que a detenção ocorreu sem que fossem apresentadas as justificativas legais. E foi mesmo, né? Sem justificativa nenhuma. O mandado foi executado sem apresentação de justificativas. Vamos solicitar o acesso ao processo para compreender o motivo da detenção, segundo o advogado Célio Avelino. Avelino reforçou que desconhece o fundamento da medida judicial. Segundo ele, durante o depoimento, Machado foi questionado sobre eventual interferência para conseguir um passaporte para Mauro Cid, mas negou qualquer participação. É só isso que eu sei, resumiu o advogado. O tenente-coronel Mauro Cid, mencionado na investigação, também prestou depoimento nesta sexta-feira na Polícia Federal, chegou a ter a sua prisão novamente decretada e depois revogada, né? Ou seja, está perdidinho, o STF está perdidinho. E nessa prisão do Gilson Machado aí, o movimento Advogados de Direita do Brasil, composto por 8.000 membros, saiu em defesa de Gilson Machado. 8.000 advogados, né? Na defesa de Gilson Machado, depois da prisão do ex-ministro do Turismo. A prisão preventiva decretada sem prova concreta de crime consumado escancara mais uma vez a perversão do devido processo legal no Brasil. Primeiro se prende e depois se investiga. O ato representa uma afronta ao garantismo penal, doutrina tantas vezes ao garantismo penal e doutrina tantas vezes exaltada pelos setores do judiciário, mas que é seletivamente ignorada quando o alvo é alguém ligado ao conservadorismo. Conforme o movimento, é inegável que Gilson Machado desponta como um dos principais nomes da direita em Pernambuco, e sua prisão em contexto de possível disputa eleitoral levanta sérias dúvidas sobre a motivação real da medida. Para mim não tem dúvida nenhuma, né? O Estado Democrático de Direito exige tratamento isonômico, independente de ideologia, filiação partidária ou posicionamento político, afirmaram os advogados. Usar o sistema de justiça como ferramenta de intimidação contra opositores é retroceder aos tempos sombrios da história, né? E posteriormente à prisão, Machado emitiu uma nota no qual se defendeu e escreveu: venho a público reafirmar minha total inocência, não cometi crime algum, não matei, não trafiquei,
não trafiquei drogas, não tive contato com o traficante, apenas pedi um passaporte para meu pai por telefone aqui no consulado português do Recife, no qual ele foi no outro dia. Ele tem 85 anos. No outro dia eu entrei em contato e ele foi lá no consulado juntamente com meu irmão. E o passaporte, se ele não recebeu, está para receber a renovação do passaporte português dele. Não estive presente em nenhum consulado, em nenhuma embaixada, nem em Portugal, né? E na verdade, a gente está vendo aí que o STF e a esquerda, eles estão entrando em desespero com a ascensão da direita, né? Para quem apostou no derretimento, a imprensa dizia que iam se derreter, o bolsonarismo principalmente ia se derreter. Hoje, para quem Bolsonaro apontar, a eleição é quase garantida, né? E Gilson Machado é um daqueles candidatos que vem, né, liderando pesquisas no Recife, no Pernambuco, né, no estado de Pernambuco, e isso tem incomodado, né? Na verdade, não tem nada contra Gilson Machado. Não existe absolutamente nada contra Gilson Machado. Mas ele é aliado de Bolsonaro e tem aí uma grande possibilidade de se eleger senador no próximo mandato. O que acontece? Por que o STF está apertando o jogo contra os senadores candidatos, possíveis nomes de direita que estão aí com possibilidade de se elegerem na próxima eleição? Porque o Senado, com a maioria de conservadores, com a maioria, por exemplo, do PL ou de direita, podem começar a confrontar o STF, que hoje manda e desmanda na bagaça, né? E estão fazendo e acontecendo, desrespeitando a Constituição, atropelando o Legislativo, legislando, né? E o Legislativo nosso, né? Tanto o Parlamento, né? Tanto o Senado como os deputados, não conseguem resposta, não conseguem confrontar o STF, estão todos caladinhos, né? Embora alguns de oposição gritem, né, a maioria não consegue contra-atacar ao poder do judiciário hoje, ao poder do STF hoje. E se a gente faz tempo nós estamos dizendo aqui, né, se não houver reação por parte do parlamento, por parte do povo, exigindo que os seus parlamentares reajam, né, a ditadura que já chegou, ela vai aumentar. E depois que ela aumenta, ela sufoca qualquer tipo de ação popular, né, qualquer ação política. E aí não vamos poder sair. E a questão é, estão perseguindo sim os possíveis nomes, os possíveis políticos com nome de força aí para vir ao Senado. Já deixaram inelegível o Luciano Hang, né, lá em Santa Catarina, era um candidato em potencial, né, de eleição lá no estado de Santa Catarina. Agora o Gilson Machado lá no estado de Pernambuco, porque são candidatos que vinham forte para renovar, né, o Senado com senadores de direita. E isso tem causado medo, isso tem causado pânico na esquerda, e hoje a gente costuma dizer que o STF é o partido mais forte da esquerda, né? O PT está ali de fachada. O partido mais forte é o STF. E aí começa a perseguir. Não tem motivação nenhuma, não tem justificativa nenhuma na prisão de Gilson Machado. Mas o Alexandre de Moraes quer assim, o STF quer assim, e assim vai ser feito. Se continuarem fazendo isso e o povo e os parlamentares ficarem calados, vai ser pior. Daqui a pouco vai ser pior. Não vai ter eleição para Senado aí que consiga eleger os representantes da direita, porque eles vão perseguir todos. Eles vão tirar todos da jogada, se ninguém reagir, né? Bom, seguindo aqui com as informações, ainda falando dessa situação aí, né? A família do tenente-coronel Mauro Cid, delator no malfadado inquérito da trama golpista, está deixando o Brasil rumo aos Estados Unidos, né? Todos com medo dessa trama golpista, né? Desse inquérito, desse processo fictício de golpe, né? E sobre o assunto, nas redes sociais foi divulgado o seguinte: urgente, chegando ao fim a chantagem de Moraes, né? Ponto de interrogação. Uma segunda filha de Mauro Cid embarca nesta sexta-feira para os Estados Unidos. A Polícia Federal já havia identificado que o pai, a mãe, a mulher e uma outra filha do militar já deixaram o Brasil e estão acabando com a chance de Cid de ser coagido em sua delação, né? De fato, Cid teve sua família ameaçada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é que não se lembra do vídeo, né? Em que ele ameaçava
prender, né, a filha maior de idade, o pai, a mãe, enfim, né, ou seja, coagindo de fato o tenente-coronel Mauro Cid. Agora, com a família fora, né, ele não vai ter esse problema, né, com os familiares. Os familiares estão protegidos, né, e aí, de repente, pode chegar ao fim essas coações, né, realizadas hoje para que o Mauro Cid, nas suas delações, falasse exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes quer, né, para ele continuar esse malfadado inquérito da trama golpista, aí, né? Esse inquérito que parece redação de uma criança de quinta série ou até de quarta série, né? Imaginando um golpe, tentando atribuir, imputar esse crime de tentativa de golpe de Estado a Bolsonaro e seus aliados. E o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, né? Durante um encontro realizado nesta sexta-feira em Washington, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo e o jornalista Paulo Figueiredo abordaram com assessores do presidente Donald Trump a recente postura do governo brasileiro em relação ao conflito entre Israel e Irã. O foco da conversa foi a nota oficial do Itamaraty, que condenou a ofensiva aérea israelense, considerada pelo governo Lula uma violação à soberania iraniana. Segundo os participantes da reunião, o objetivo foi compartilhar diretamente com a equipe de Trump o teor da manifestação brasileira. Abre aspas para Eduardo Bolsonaro: nós levamos a declaração do governo Lula ao conhecimento da Casa Branca, já que estávamos em linha direta com eles. Eles, integrantes do governo Trump, não se surpreenderam com a posição de Lula. Foi o que relatou Paulo Figueiredo, que participou do encontro ao lado de Eduardo Bolsonaro. No documento emitido pelo Ministério das Relações Exteriores, o Brasil expressou firme condenação ao ataque israelense e afirmou acompanhar com forte preocupação a ação que teria violado o direito internacional. A nota reforça uma tendência do atual governo brasileiro de assumir uma postura crítica frente a Israel, aliado estratégico dos Estados Unidos. Além do tema internacional, o encontro também tratou de questões jurídicas envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo buscaram sensibilizar o governo norte-americano e avançar na análise de sanções, né? De sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, que é o que vem se falando já há algum tempo, né? E essa situação do Eduardo Bolsonaro lá tem incomodado bastante também, né? Tem incomodado bastante o STF, tem incomodado bastante a esquerda. Eles estão preocupadíssimos, né, com essas ações de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né? Tentaram sufocar o Eduardo Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro, ficando lá nos Estados Unidos, não se amedrontou, né? E está lutando pelo Brasil por lá. E por causa dessas suas ações, ele acabou se tornando um dos presidenciáveis do Brasil. Ele já liderava disparado as pesquisas para o Senado no estado de São Paulo. Ele e o Derrite, que é o atual secretário de Segurança Pública, né, do estado de São Paulo. E agora, com ele lutando contra o sistema de longe, ele ganha o status de presidenciável e forte candidato, né? Então aí tem aquela história, né? Não vai Jair Bolsonaro, pode ir Michele Bolsonaro, que também aparece vencendo Lula nas pesquisas, e agora tem Eduardo Bolsonaro. Breve vai ser uma pesquisa dele, muito provavelmente bem à frente de Lula, né? Na mesma condição de Jair Bolsonaro. E aí nós vamos ver as sanções serem aplicadas para Eduardo Bolsonaro. Até quando a gente não sabe, porque vem sanções do governo norte-americano também, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes. E aí é que nós vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar dos nossos anunciantes, nossos parceiros comerciais. Vamos falar da Coop Home Office, né? A Coop Construtora e a incorporadora e construtora que vem construindo um prédio moderno, bonito, ali na Rua Deputado Ara Moreira, né? E que vem com esse projeto maravilhoso, moderno, perfeito, inovador, né? A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos.
Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a sua família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz, né? O prédio da Coop Incorporadora e Construtora fica ali na rua Deputado Araújo Moreira, né? Na Deputado Araújo Moreira, entre no quarteirão, entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. E o nosso plantão de vendas está justamente ali, né? Onde esse prédio moderno está sendo levantado ali. Você entra pela rua Deputado Araújo Moreira, no prédio do Supermercado Bom Gosto. Ali no térreo você já vai ver, né? Antes de subir para suas compras na parte de cima ali do mercado, você vai ver a maquete do prédio da Coop Home Office, da Incorporadora e Construtora Coop, né? E ali você vai encontrar os nossos funcionários do plantão de vendas prontos, solícitos para te atender. Ali você pode chegar, você vai conhecer o projeto, você vai conhecer a planta e você vai conhecer os planos para você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem com esse projeto inovador, com esse novo conceito de morar e empreender, com esse prédio sendo construído ali na Deputada Araújo Moreira, que vem para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Seguindo com as informações, nós falamos de Bolsonaro agora há pouco, né? E o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu hoje a anulação da delação premiada firmada por seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. A manifestação ocorreu por meio das redes sociais em resposta a uma reportagem da revista Veja, que indicou uma possível mentira nas declarações do militar ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a publicação, Cid teria descumprido uma determinação do ministro Alexandre de Moraes que lhe proibia qualquer forma de comunicação durante o período em que estava submetido a medidas cautelares. Durante o interrogatório realizado na última segunda-feira, o militar afirmou que não teria utilizado redes sociais enquanto vigoravam as restrições judiciais. Mas a Veja divulgou na quinta-feira, dia 12, imagens de mensagens atribuídas a Mauro Cid, enviadas por um perfil com o nome Gabriela R., em diálogo com uma pessoa próxima ao ex-presidente. A reportagem indicou que Cid apresentava, nesse contexto, versões divergentes das que foram formalizadas em seu acordo de colaboração com a Justiça. As informações foram repercutidas pela CNN e levantaram questionamentos sobre a validade do depoimento do militar. Diante do novo cenário, Bolsonaro declarou, abre aspas para Jair Bolsonaro, essa delação deve ser anulada, Braga Neto e os demais devem ser libertos imediatamente e esse processo político disfarçado de ação penal precisa ser interrompido antes que cause danos irreversíveis ao Estado de Direito em nosso país. Bolsonaro que está no Rio Grande do Norte, né? Ele visitou o santuário de Santa Rita de Cássia e foi recebido por uma multidão no Rio Grande do Norte. O ex-presidente participa de um momento de oração, participou, né, e agradeceu o apoio de fiéis no interior do estado. Aliás, onde vai o homem, né, Jair Bolsonaro, ele carrega, ele arrasta a multidão. É aquilo que há muito tempo a gente vem falando, né? Os jornalistas da extrema imprensa sempre apostaram no derretimento, né? No abandono de Jair Bolsonaro. Uns até hoje falam que Bolsonaro está sozinho. Bolsonaro derreteu, quando na verdade não é isso, né? O pessoal fica com a mente tão calcificada, né? Ou o salário deve ser tanto, porque realmente não tem como entender, né? Eles pregam as mentiras dentro das emissoras em que eles trabalham, ou sites, rádios, enfim, que não existe, né? Eles pregam a mentira tentando passar por verdade. Não cai mais nessa, o povo não cai mais nessa. É por isso que eles querem censurar as redes sociais. O ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou hoje, dia 13, em suas redes sociais, que esteve no santuário do Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. O político recebeu o carinho de centenas de apoiadores que o aguardavam no local. Bolsonaro visitou o santuário no mesmo dia em que percorreu hospitais que o atenderam em abril, durante um quadro de obstrução intestinal. E pela manhã, ele passou pelo Hospital Rio Grande, em Natal, e cumprimentou os profissionais responsáveis por seu tratamento. Na ocasião, ele agradeceu aos funcionários e participou de um momento de oração. Na sequência,
o Bolsonaro seguiu para o Hospital Municipal de Santa Cruz. Ali, ele relembrou o atendimento inicial que recebeu quando começou a sentir o desconforto abdominal. E, ao todo, o ex-presidente realizou 10 cirurgias desde o atentado que sofreu em 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando Adélio Bispo o esfaqueou durante um ato de campanha. 7 desses procedimentos trataram diretamente o ferimento no abdômen. Além disso, enfrentou episódios de suboclusão, intestinal, uma obstrução parcial do tubo digestivo que impede a passagem normal de alimentos e secreções. Neste ano, o problema o levou a uma internação de 22 dias no Hospital DF Star em Brasília. Bolsonaro voltou a comentar o inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. Para ele, as apurações constituem uma farsa fabricada. O político afirma que o processo não passa de uma tentativa de criminalizar opositores do atual governo. E o ex-presidente declarou ainda que a investigação busca desviar o foco dos problemas enfrentados pelo país e atacou a perseguição política promovida por setores do judiciário. Segundo ele, as acusações não têm respaldo em fatos e representam uma afronta ao Estado democrático. Realmente, hoje o Bolsonaro e seus aliados eles são acusados de golpe de Estado por suposições, Por alguém aí pensou em golpe de Estado? Se pensou, agiu, vai promover um golpe de Estado, pensou é crime. Se não houve ação, se não houve a realização do ato, não tem como ser crime. Primeiro que no domingo, em que eles estão acusando aí do dia do 8 de janeiro, do golpe de Estado, não havia, era recesso parlamentar, não havia parlamento aberto, não tinha, o Palácio Planalto, o presidente não estava lá, ele sumiu de lá, o STF estava fechado também, então não tinha expediente no dia, e não teve apoio de forças armadas, de força de segurança, não teve apoio de nada, não teve arma, não teve violência. Violência foi por parte depois daquela turma que fez o quebra-quebra lá, e que foi uma sabotagem, que aqueles que fizeram quebra-quebra, que são acusados de serem os infiltrados, ninguém foi pego, e não houve tentativa de golpe, É só a imprensa, da extrema imprensa, que são militantes de esquerda, e o STF, e claro, o pessoal do PT, do PSOL, essa turma aí que querem dizer que houve um golpe de Estado. Então não houve um golpe de Estado, e a gente está vendo que o país está passando por uma situação bastante difícil, perseguição de todos os lados, e principalmente aí aos aliados de Bolsonaro, e os nomes fortes para a eleição do ano que vem, para o Senado e deputado federal, os nomes fortes estão sendo perseguidos. Luciano Hang, no Rio Grande do Sul, está inelegível por 8 anos, e ele havia uma possibilidade de ele ser candidato. Agora, o Gilson Machado vem liderando as pesquisas para o Senado lá em Pernambuco. Resolveram prender ele, sem vazamento jurídico nenhum. Simplesmente a PGR pediu, Alexandre de Moraes foi lá e está preso, esteja preso, E o Eduardo Bolsonaro liderando, disparado ao Senado no estado de São Paulo, teve que se refugiar, lá nos Estados Unidos, porque a perseguição está aqui, a família do Mauro Cid caindo fora. Vai acontecer com todos, com essa perseguição visível aí, que só a esquerda não enxerga, com essa perseguição visível, a maioria dos familiares de quem está sendo perseguido vai sair do Brasil, não tem jeito. Ninguém vai ficar aqui para morrer feito cordeirinho, para ficar sendo torturado em prisão aí pelo judiciário, hoje composto por psicopatas, que estão perseguindo a todo custo os opositores. Falar de outro patrocinador aqui, o pessoal da Solo Forte, Solo Forte, que tem um trabalho muito interessante aí junto ao pequeno e grande produtor, uma equipe que trabalha para aumentar o rendimento dos trabalhos, dos clientes da Solo Forte. A Solo Forte tem aí profissionais experientes e dedicados, A Solo Forte é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, com foco no manejo para alta produtividade das lavouras, composta por profissionais com uma vasta experiência em pesquisa e extensão rural, desenvolvimento de mercado, enfim. E tem aí todo um trabalho em que colabora estreitamente com produtores
rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados. A Solo Forte tem uma equipe que está constantemente, várias equipes, que está constantemente presente no campo, garantindo um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. É implementado pela Solo Forte, pelos profissionais da Solo Forte, práticas que aumentam a segurança dessas operações agrícolas, minimizando riscos e protegendo os investimentos de seus clientes. É utilizado pelos profissionais da Solo Forte tecnologias avançadas e práticas inovadoras para maximizar a produtividade das lavouras, garantindo a colheita abundante, e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando pelo pequeno e grande produtor rural em Ponta Porã, na nossa fronteira e nos municípios da região. Também a Conveniência Baturité está conosco, A Conveniência Baturité lá na rua Baltazar Saldanha, em frente a Gessul, na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Cervejinha gelada, esfriou, Já estamos aí numa sequência de dias frios. Se você não quer tomar uma cerveja gelada, pode tomar um whisky, um vinho, outra bebida destilada que tem por lá. São várias as bebidas, como eu sempre digo, é uma das conveniências mais sortidas aqui de Ponta Porã. E você que não bebe, não gosta de bebida alcoólica, pode ir lá, tem refrigerantes das mais variadas marcas, tem sucos naturais, e você pode também, você que não gosta de pegar filas em supermercado, não quer encarar as filas do supermercado, pode ir lá na Conveniência Baturité do nosso amigo Carlinhos Dalzaker, que com certeza você vai encontrar o que você precisa por lá, beleza? É isso aí, vamos com a parte esportiva aqui do nosso Fatos, Informações e Opiniões, falar que domingo lá na Arena Master tem a semifinal, da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira, em sua 9ª edição, Cinquentão 2025. No domingo passado, por causa da chuva, choveu muito, na madrugada e na manhã do domingo. Então, os jogos, o primeiro jogo estava marcado para ter início às 9 horas, choveu até 11 horas mais ou menos, até mais um pouco, E não teve o árbitro que ia dirigir a partida, os árbitros, a equipe de arbitragem, junto com a organização, resolveram que o cancelamento, seria melhor, até para preservar a saúde dos atletas. Então, domingo, nós teremos a semifinal aí da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira lá na Arena Master, na frente da antiga estação ferroviária, e ali do lado do Castelinho, do 4º Batalhão de Polícia Militar aqui de Ponta Porã. Primeiro jogo, 9 horas da manhã, lá na Arena Master, será entre Tereré e Los Magos Sêniores, Vamos ver quem é que ganha esse jogo aí. No segundo jogo da semifinal, o Marambaia vai enfrentar o Nosso Lar. São essas as partidas aí pela Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira. Tivemos o Campeonato Brasileiro ontem, alguns jogos, e agora vai ter uma paralisação longa aí para os clubes, porque o Campeonato Mundial de Clubes vai ser realizado e aí vai forçar a parada dos campeonatos nacionais. E ontem nós tivemos na 12ª rodada o Bragantino perdendo de forma surpreendente por Bahia 3-0 em casa, O Vitória ficou no 0-0 com o Cruzeiro. O Fortaleza foi derrotado pelo Santos. O Santos conseguiu uma vitória importante porque vinha mal, já pensando aí numa possível luta contra o rebaixamento, embora ainda seja cedo, mas é que o Santos não estava conseguindo resultados. Estava com 8 pontos, venceu fora de casa, um confronto direto, porque o Ceará está ali também na zona, o Fortaleza é o time cearense, no caso, o Fortaleza está na zona do rebaixamento e é um confronto direto. O Santos ganhou lá no Castelão por 3-2. O Corinthians empatou com o Grêmio em 1-1, O Grêmio saiu na frente 1-0 e depois o Corinthians empatou ainda no primeiro tempo. O resultado permaneceu aí até o final. O Corinthians teve muita posse de bola, mas pouca chances de gol. Já o São Paulo também perdeu em casa, também está ali próximo à zona do rebaixamento, perdeu para o Vasco por 3-1 e é um confronto direto, que o Vasco também está ali nas últimas colocações. O Atlético Mineiro dá uma boa recuperada, vem aí de uma sequência boa de vitórias, rondou ali a zona do rebaixamento por muito tempo, ganhou do Internacional por 2-0 e agora vai a 20 pontos, já dá uma respirada boa. Agora o Inter calhar para baixo também, O Inter está abrindo a zona do rebaixamento com a derrota de ontem. E aí nós teremos ainda Fluminense e Ceará
Botafogo e Mirassol, Palmeiras, Juventude, Sport, Flamengo, esses times todos envolvidos aí no Campeonato Mundial de Clubes, portanto não vão jogar, né? E nós temos aí o Flamengo na liderança 24 pontos, o Cruzeiro segundo 24, o terceiro Bragantino 23, quarto Palmeiras 22, quinto Bahia 21, sexto Fluminense 20, sétimo Atlético Mineiro 20, oitavo Botafogo 18, nono Mirassol 17, décimo Corinthians 16, décimo primeiro Grêmio 16, décimo segundo Ceará 15, décimo terceiro Vasco 13, 14º São Paulo 12, 15º Santos 11, 16º Vitória 11 e abrindo a zona do rebaixamento, 17º Internacional 11 pontos. Com 10 está o Fortaleza em 18º, 19º Juventude 8 pontos e 20º Sport com apenas 3 pontos ganhos até aqui. O Campeonato Mundial de Clubes, né? A Copa do Mundo de Clubes, né, para ser mais exato, tem os seguintes jogos, né? Começa amanhã em Miami, né, com o Al-Ahly enfrentando o Internacional, o Inter Miami, né? O Internacional Miami, conhecido como Inter Miami. E o Palmeiras estreia no domingo contra o Porto, às 18 horas. E aí, no grupo B, nós teremos também no domingo o PSG enfrentando o Atlético de Madrid e o Botafogo às 22 horas jogando contra o Seattle Sounders. E depois nós temos no domingo ainda, ao meio-dia, né, o Bayern enfrentando o Auckland City. O Boca Juniors vai enfrentar o Benfica, isso pelo grupo C. No grupo D, na segunda-feira, às 15 horas, tem Chelsea e o Los Angeles FC, né? E o Flamengo joga às 22 horas da segunda-feira contra o Esperance. E no grupo E, o River Plate vai jogar, o River Plate argentino vai enfrentar o Urawa Reds do Japão. O Monterrey vai enfrentar a Internazionale de Milão, jogos na terça-feira, né? E no grupo F tem Fluminense na terça-feira também ao meio-dia em Nova Jersey, enfrentando o Borussia Dortmund. O Ulsan HD joga contra o Mamelodi Sundowns, né? Mamelodi Sundowns. E o grupo G, o meu inglês, né? Vai me perdoar o meu inglês e a minha pronúncia, né? O grupo G, nós teremos o Manchester City enfrentando o Wydad Casablanca. Depois nós teremos o Al Ain enfrentando a Juventus, né, da Itália. E no grupo H, que é o último grupo, nós teremos o Real Madrid jogando contra o Al Hilal e o Pachuca enfrentando o Red Bull Salzburg, né? São os confrontos aí do campeonato da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. São essas as informações, né? Nós voltaremos, se Deus quiser, aí na semana que vem, na segunda-feira, né? Claro, se tiver algumas informações urgentes aí, diferentes, nós poderemos estar passando aqui para vocês com toda certeza, né? São informações relevantes que o público quer ficar sabendo de mais detalhes, nós, claro, estaremos passando. Se não houver nada de mais relevante, nós estaremos de volta na segunda-feira. Tenham todos um excelente final de semana, né? Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações.